Olá, gente. Hoje o nosso assunto é microbiologia. E dentro da microbiologia nós vamos falar dos vírus e do reino monério. Vamos começar pelos vírus. O que são vírus? São estruturas acelulares, ou seja, não tem toda a estruturação de célula. Por isso, os vírus são considerados como seres extra-reinos. Eles não entram na classificação taxonômica geral. Bem, o que vem a ser um vírus, então? É uma estrutura formada por uma cápsula de proteína e um ácido nucleico. Por esta razão, ele é considerado como parasita intracelular obrigatório. Mas por quê? Porque como ele não tem nenhuma estrutura que possa desenvolver a atividade metabólica para ele, ele é obrigado a infectar uma célula para que essas funções sejam exercidas pelo maquinário celular. A cápsula de proteína que forma o vírus é chamada de capsídeo. E o capsídeo, então, é formado por unidades denominadas de capsômero. Essa cápsula envolve um ácido nucleico, ou DNA ou RNA. Então, nós podemos ter vírus DNA ou vírus RNA, mas nunca os dois ácidos ao mesmo tempo. Então, ele basicamente é composto por uma cápsula e um ácido, e adquire várias formas. Vamos observar algumas formas virais. Vamos lá. O vírus da varíola, por exemplo. Olha só, o vírus da varíola, ele tem um aspecto como se fosse um paralelogramo. Um outro exemplo, por exemplo, o vírus da herpes. Um aspecto razoavelmente esférico. O adenovírus, por exemplo, ele tem um aspecto de um ecosaedro. Então, a cápsula pode adquirir vários formatos. Quando a gente olha a cápsula e o ácido nucleico, esse conjunto é denominado de núcleo capsídeo. Ele é importante para o aspecto da infecção da célula. Acontece que o vírus só tem funcionamento dentro da célula. Por esta razão, quando a partícula viral não está infectando, ela é chamada de vírion. E os vírions, então, podem adquirir vários formatos. Bem, alguns vírus, além do núcleo capsídeo, além dessa cápsula que envolve o ácido nucleico, ele possui uma outra camada, uma camada lipoproteica. Camada essa que forma um envelope. Por esta razão, os vírus são chamados de envelopados ou capsulados. Então, o vírus pode ter essa capa externa ou não, depende da sua estrutura anatômica. Bem, isso é importante para o processo de infecção da célula, porque tem que existir uma compatibilidade entre o vírus e a célula que ele infecta. Essa compatibilidade é denominada tecnicamente de especificidade. E o ponto de contato da cápsula viral ou do envelope com a célula é chamada de sítio. Vamos observar aqui um vírus encapsulado. Aqui nós temos, por exemplo, um vírus encapsulado. Isso aqui é a cápsula externa. Essa linha aqui representa a cápsula interna, ou capsídeo propriamente dito, e o trecho do ácido nucleico. É justamente esse pedaço aqui, no caso aqui do nosso envelope, que vai se conectar ao ponto da membrana plasmática. Então, esse trecho aqui da membrana plasmática, onde a cápsula viral se encaixa, é denominada de sítio. Então, para que o vírus possa infectar uma célula, tem que existir uma compatibilidade química entre o sítio e a cápsula viral ou o envelope viral. Existem vários tipos de vírus. E um dos primeiros, e talvez um dos mais famosos vírus que existe, são os bacteriófagos, os vírus que infectam as bactérias. Os bacteriófagos conseguem injetar apenas o seu material nuclear dentro da bactéria. A cápsula permanece no meio externo. E uma das bactérias mais estudadas e também das mais infectadas é a Escherichia coli, aquela bactéria do nosso trato intestinal. Vamos dar uma olhadinha aqui num bacteriófago. O bacteriófago, ele possui uma cabeça onde existe o ácido nucleico, que o caso é o DNA. Essa cabeça, então, é formada por proteína, né, formando o capsídeo. Ele possui uma cauda e fibras proteicas. Justamente essas fibras proteicas é que irão se conectar à membrana plasmática da bactéria. Bem, ao se conectar à membrana plasmática da bactéria, ele vai injetar o seu DNA. Então, o DNA é injetado
para o interior da célula. Vamos ver. Ao entrar com o DNA na célula, esse DNA vai começar a sofrer multiplicação. Ele vai se multiplicar até que ele forme novos vírus e lise esta célula, quer dizer, arrebente a célula. Vamos observar, olha aqui, ó, nós temos a célula bacteriana, o DNA bacteriano, que pertence à bactéria, o vírion, porque ele está fora da célula. Ao se conectar, ele injeta o DNA viral. Injetando o DNA viral, esse DNA viral vai assumir o comando da bactéria. Ao assumir o comando da bactéria, ele começa a se multiplicar. Ele vai se multiplicar tomando conta total da região bacteriana. Após ele se multiplicar e tomar conta da região bacteriana, novos vírus passam a ser formados. Então, nós vamos ter vários vírusinhos formados dentro da bactéria. E quando esses vírus estiverem prontos, a bactéria vai arrebentar e vai liberar todos esses vírusinhos para o meio ambiente. E eles novamente irão infectar novas bactérias. Então, eles vão lisar a bactéria, liberando-as para o meio ambiente. Essa técnica do bacteriófago, que acontece naturalmente, é por nós utilizada através da engenharia genética, quando nós queremos introduzir numa bactéria um determinado gene. Cria-se um bacteriófago em laboratório e substitui-se o DNA dele pelo DNA que nós queremos injetar na bactéria. Dessa maneira, a bactéria recebe o gene que nós queremos e passa a trabalhar com aquele gene. É uma das técnicas também utilizadas na engenharia genética. Bem, existem outros vírus. Vírus de origem animal, vírus de origem vegetal, que é o que nós vamos começar a ver agora, os vírus de origem animal. Os vírus animais têm uma característica um pouco diferente do bacteriófago. Ele, na realidade, penetra totalmente dentro da célula. Entra a cápsula e o DNA. Quando esse vírus é capsulado, que ele tem aquela capa de lipoproteica, esse envelope se liga à membrana plasmática da célula e a cápsula mais o DNA penetra dentro da célula. Acontece o seguinte, lembra que vírus pode ser DNA ou RNA. E ao penetrar dentro da célula, dependendo se o vírus é DNA ou RNA, ele vai ter um comportamento diferente. Independente disso, existem os chamados ciclos virais. O ciclo viral de um vírus DNA e o ciclo viral de um vírus RNA. O primeiro ciclo é chamado de lisogênico. O ciclo lisogênico é aquele que o material do vírus penetra na célula, principalmente um vírus DNA, e ele se liga ao DNA da célula, sem fazer absolutamente nada. Ele vai permanecer em estado latente dentro da célula. Se esta célula se multiplicar, o vírus se multiplica junto, sem provocar absolutamente nada na célula. Porém, ele pode sair do ciclo lisogênico e passar para o ciclo lítico, onde aí sim ele vai começar a se multiplicar dentro da célula para formar novos vírus e depois liberar. Vamos acompanhar o ciclo lítico de um vírus DNA. Olha só, o DNA vai penetrar dentro da célula, ele vai assumir o controle celular, e aí o DNA viral vai fazer aquele mesmo procedimento de síntese de proteína. O DNA viral sintetiza um RNA viral que vai montar uma proteína viral. Essa proteína viral vai formar a cápsula do vírus. O DNA se autoduplica. Então nós teremos vários DNAs virais se autoduplicando. A partir daí, a cápsula mais o DNA se forma, gera o vírus, esse vírus lisa a célula e vai para o meio ambiente. Encontrando uma outra célula, ele se liga à membrana plasmática da célula, infecta ela e recomeça todo o processo. Porém, se o vírus for RNA, existem dois caminhos. O caminho lítico igual ou pelo menos semelhante ao caminho do DNA, ou um caminho bem próprio de um grupamento viral chamado de retrovírus.
Se for um vírus RNA simples, esse RNA vai duplicar, vai sintetizar a proteína e vai formar novos vírus. Se for um vírus RNA do grupo dos retrovírus, como é o caso do vírus da AIDS, ele tem que carregar junto com ele uma enzima. Essa enzima é denominada de transcriptase reversa. A finalidade dela é montar um DNA viral. E esse DNA viral, então, passa a produzir o RNA viral, que é o próprio vírus, que monta a sua cápsula de proteína. Então, o vírus RNA pode ter dois caminhos. Ele pode se multiplicar diretamente, ou ele pode ter que montar um DNA viral, e esse DNA viral, então, refaz todo o ciclo. Monta o vírus, que monta a cápsula, lisa a célula e é liberado para o meio ambiente. Vamos ver agora algumas doenças virais. A primeira doença que nós vamos falar é a raiva. A raiva é transmitida por gotículas de saliva para qualquer mamífero, de qualquer mamífero. Então é uma doença característica dos mamíferos. E para o homem ela é extremamente perigosa, porque ela vai provocar paralisia da musculatura respiratória, né? Ela provoca parada cardíaca e parada respiratória. E a profilaxia é a vacinação, principalmente dos animais muito próximos da gente, como cães e gatos. A segunda doença é a febre amarela. A febre amarela é transmitida para o homem através de um mosquito do gênero Aedes. A febre amarela provoca lesões hepáticas, renais, que se não tratadas, pelo menos se não cuidadas nesse início do ciclo, pode provocar a morte. A febre amarela também tem vacina, então a medida profilática para ela é a vacinação. A terceira é a poliomielite. A poliomielite é transmitida de pessoa a pessoa através de gotículas de saliva. E é interessante porque a poliomielite hoje basicamente está considerando erradicada no nosso país. Isso por quê? Graças às campanhas de vacinação das crianças de 0 a 5 anos de idade. A poliomielite, o vírus da poliomielite, faz um bloqueio da inervação motora, o que normalmente faz paralisia de membros inferiores. Mas ele pode atacar também nervos cranianos, o que pode provocar a paralisia facial e até respiratória. A nossa quarta doença é a gripe, talvez a mais difundida virose entre os seres humanos. Ela é provocada por um vírus que se aloja no sistema respiratório, provocando cansaço, dores no corpo e problemas de origem nasais e pulmonares também. O problema da gripe está na abertura que ela faz do nosso sistema imunológico por provocar deficiência imunológica, o que favorece a contaminação bacteriana. Por isso, muitas pessoas, às vezes, possuem bactérias no corpo que acabam provocando pneumonia. Lamentavelmente, o vírus da gripe é um vírus muito mutante. Ele varia muito, ele troca muito a sua cápsula, o que faz com que a gente tenha constantemente que estar produzindo anticorpos no nosso organismo. Por isso, para algumas sorologias virais, já existe vacina, daquelas mais problemáticas, aquelas que podem provocar morte, inclusive, em crianças e pessoas de mais idade. A nossa quinta doença é a dengue. A dengue tem o mesmo vetor da febre amarela, ou seja, o mosquito do gênero Aedes. A sintomatologia da dengue é muito semelhante à da gripe, só que um pouco mais exacerbada e com agravante. As pessoas que já tiveram dengue podem se sensibilizar ao vírus, o que torna o sistema muito mais receptivo, provocando uma resposta anafilática, ou seja, como se fosse uma resposta alérgica, levando para o que a gente chama de dengue hemorrágica, por fragilidade capilar. Nesses casos, a dengue pode ser mortal. Lamentavelmente, não existe ainda vacina contra a dengue. Então, a profilaxia está sempre no controle do vetor, né? O controle do mosquito. O Ministério da Saúde exerce muitas campanhas justamente para prevenir a dengue quando nós estamos no verão, que é onde favorece a proliferação do vírus. Vamos escutar um trecho a respeito disso. A única maneira de evitar a dengue é não deixar o mosquito nascer. Para isso, é necessário acabar com os criadouros, lugares de nascimento e desenvolvimento do mosquito. Portanto,
não deixe a água, mesmo limpa, ficar parada em qualquer tipo de recipiente. Bem, a nossa próxima doença viral é a AIDS. A AIDS, que é uma síndrome imunológica provocada por um vírus do grupo do retrovírus, o HIV, é transmitida através de relações sexuais, porque em toda relação sexual ocorre a microfissura de mucosa, seja ela vaginal, peniana ou anal. Transfusão de sangue, a utilização de seringas não descartáveis. A medida profiláctica para o HIV está justamente no uso de preservativos para as relações sexuais, controle dos bancos de sangue e o uso de seringas próprias para a pessoa, não compartilhamento de agulhas com grupos. É uma doença que, lamentavelmente, não tem cura, já existe um tratamento que assegura uma qualidade de vida melhor para a pessoa, mas a melhor medida continua sendo a profilaxia. Vamos escutar o depoimento de uma psicóloga que trabalha em apoio aos portadores do HIV. O Grupo Amigos é uma organização não governamental que se chama Grupo de Apoio a Pessoas Portadoras do Vírus HIV. Ele é destinado não só a portadores, como a parentes e amigos desses portadores. Não há distinção em relação à sexualidade, à escolha religiosa. É um grupo aberto. O trabalho que a psicologia desenvolve lá começou há praticamente 2 anos, dentro da instituição. Eu, junto com outra psicóloga, Mônica, estamos desenvolvendo psicoterapia de grupo. Eu seguindo uma fundamentação psicanalítica e ela utilizando-se do psicodrama. A gente observa nessa prática é que geralmente essas pessoas, antes de chegarem ao grupo, tinham uma tendência em se isolar. Então, com isso, aumentavam alguns sintomas depressivos. A pessoa não buscava essa inclusão, por agora ser uma pessoa marcada, uma pessoa diferente. E com o grupo a gente percebeu que essas pessoas começaram a se aproximar mais, a se relacionar com mais facilidade, não só com esses portadores, como também com outras pessoas, mas parece que o grupo serviu de modelo para que ele pudesse reestabelecer essas novas relações. Então, acho que o grupo tem um papel bem fundamental, até porque ali eles podem falar sobre esses sentimentos, sobre como é, de repente, ter o vírus HIV e lidar com isso. E o que eles relatam é que não teriam esse outro espaço se não fosse por meio do grupo. E assim, o que eu posso perceber em termos de desenvolvimento intrapessoal é que essas pessoas começam a ressignificar as suas vidas a partir do diagnóstico e aceitação do vírus HIV. Então é muito interessante porque eles passam a ter hábitos de vida muito mais sadios do que tinham antes da contaminação pelo vírus HIV. Isso é uma coisa que a gente verifica na maioria dessas pessoas que participam do grupo. Uma outra doença viral é o sarampo, que acomete muitas crianças. O sarampo se caracteriza pela transmissão por gotículas de saliva e tem um aspecto que todo mundo conhece, são aquelas manchas vermelhas no corpo, os chamados exantemas. Já existe vacina contra o sarampo, logo, a medida profilática para se evitar o sarampo é a vacinação. E a nossa última doença viral é a SARS, que é a Síndrome da Respiratória Aguda Grave. Ela é uma doença muito semelhante à gripe, só que 3, 4 vezes pior do que a gripe. Os sintomas são muito mais exacerbados, muito mais graves. O controle se dá exatamente como a gripe. Tratamento à base de medicação, muita hidratação e quando a pessoa apresenta dificuldade respiratória, ela tem que ir para o respirador artificial. É conhecida como pneumonia asiática, porque se manifestou inicialmente na região da China. Só que ela já se espalhou pelo mundo inteiro. Nós já encontramos os vírus em todas as partes do mundo. E quando esse vírus é detectado no seu estado lítico, imediatamente os serviços de saúde tentam controlar para evitar uma epidemia em massa. Nosso próximo assunto é o reino Monera. O reino Monera se caracteriza pela presença das bactérias e das cianobactérias, também conhecida como cianofícias. Esses seres foram enquadrados no reino Monera por serem procariontes, ou seja, não apresentarem o núcleo individualizado. Vamos olhar inicialmente as bactérias, para depois nós falarmos das cianobactérias. O grupamento bacteriano atual é dividido em 2 grandes grupos, as arqueobactérias e as eubactérias.
As arcobactérias são bactérias muito restritas. O grupamento bacteriano existente hoje é muito específico. São bactérias que vivem em situações extremas. As termoacidófilas, que vivem em regiões onde a temperatura pode atingir até 80 graus. O grande contingente bacteriano são das eubactérias. E as eubactérias apresentam uma morfologia muito semelhante entre si. Vamos observar essa morfologia bacteriana. Vamos lá. Bom, as bactérias possuem uma parede formada por peptidoglicano, que é uma associação entre o carboidrato, o açúcar e aminoácidos. Abaixo dessa parede nós vamos encontrar a membrana plasmática, como qualquer célula. A bactéria é uma célula procariota, então ela não tem individualização do núcleo, ou seja, ela não possui membrana nuclear. Logo, o seu material nuclear ele fica disperso no citoplasma, só que ele concentra-se numa determinada área, e essa área, então, é denominada de nucleóide. Como não possui membrana nuclear, a estrutura bacteriana não possui nenhum órgão formado por membrana. Então, a bactéria não tem mitocôndria, não tem retículo endoplasmático, não tem complexo de Golgi. Porque todas essas estruturas são membranosas, o que ela não possui. Porém, ela possui uma grande concentração de ribossomos, porque os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteína. Junto à sua membrana plasmática, as bactérias possuem uma estrutura chamada de mesossomo, que para as bactérias aeróbias é extremamente importante para a produção de energia. Além disso, elas podem estar dotadas de flagelos ou não, dependendo do tipo bacteriano, de cerdas que vão funcionar não só como caráter reprodutor, mas também como caráter de proteção, e os plasmídios, que são aquelas frações de DNA circular longe do grande DNA circular que controla todo o funcionamento bacteriano. Então, as bactérias apresentam uma morfologia muito semelhante. Agora, essa morfologia, digamos assim, orgânica da bactéria, ela pode sofrer variações devido às várias formas que as bactérias podem apresentar. Bom, as bactérias podem ser classificadas quanto à sua forma. Vamos ver. Quando elas são chamadas de cocos, é porque elas apresentam uma forma esférica, parecem uma bolinha. Elas também podem ser denominadas de bastonetes ou bacilos ou bastões, porque ela tem um aspecto, parecendo um bastão mesmo. Elas podem ser denominadas de espirilos. Por quê? Porque elas têm um aspecto helicoidal, como se estivesse fazendo uma ondinha em volta, estivesse girando em torno do seu próprio eixo. De vibrião, que tem um aspecto de uma vírgula, né? Parece uma vírgula mesmo. Além dessa classificação quanto à forma, a bactéria pode ser classificada também dependendo como ela está associada, o que nós chamamos de associações bacterianas, que podem ser os diplococos, quando elas se colocam aos pares, né? Por exemplo, nós temos aqui 2 cocos associados, então elas formam um diplococos. Ou elas podem estar em cadeia, então são denominadas de streptococos, há uma sequência bacteriana. Também elas podem estar na forma de cacho, como se fosse um cacho de uva, são chamados estafilococos. Então a forma delas, é como se fosse um grande cacho. Bem, além disso, a bactéria pode adquirir essas formas e outras, associando, por exemplo, diplococos com estáfilo, diplococos com estrepto, depende do contingente bacteriano e da espécie bacteriana envolvida. Além dessa classificação, nós podemos raciocinar em cima da nutrição bacteriana. Como ela vai se nutrir? De que maneira ela vai conseguir o seu alimento? Bem, ela pode ser uma bactéria autótrofa, quer dizer, aquele que produz o seu próprio alimento, e nesse caso, quando as bactérias são autótrofas, elas podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, como elas podem ser heterótrofas, vão se alimentar de matéria orgânica externa. As bactérias decompositoras, por exemplo, são bactérias heterótrofas. Mas se alimentar significa produzir energia. Como é que as bactérias, então, vão produzir energia? Através da respiração bacteriana. E, nesse caso, nós temos 3 classificações bacterianas. A primeira delas é uma bactéria dita aeróbia. A bactéria aeróbia é aquela que utiliza o oxigênio
para o mecanismo de respiração celular. Então, é uma bactéria que produz energia de uma maneira muito mais eficiente porque está usando o oxigênio. Ela pode ser também denominada de bactéria anaeróbia facultativa. Ela tanto vive em meio com oxigênio como em ausência de oxigênio. Então, ela vai produzir energia com oxigênio ou sem oxigênio. E as bactérias ditas anaeróbias restritas, que são aquelas onde a presença do oxigênio é mortal para elas. A produção de energia, então, se dá sem o uso de oxigênio. Colocou o oxigênio no meio de uma bactéria anaeróbia restrita, ele vai destruir a bactéria, ele vai oxidar a bactéria. Então, repare que nós temos várias classificações bacterianas. Bom, a reprodução bacteriana pode ser assexuada ou sexuada. Vamos observar a reprodução assexuada, que é a mais comum, se chama divisão binária. Então, eu tenho aqui, ó, a bactéria, o cromossomo bacteriano, que vai se dividir. A bactéria duplica o seu cromossomo e começa a fazer uma cisparidade central, ela vai começar a se dividir, até que eu tenho a produção de duas novas bactérias. Então, houve duplicação do seu material genético e a bactéria, então, se divide, originando duas bactérias. É o procedimento mais comum de divisão bacteriana, é por divisão binária, uma produz duas. Quando as condições são adversas à bactéria, ela tende a esporular, ou seja, formar um esporo. Por exemplo, eu tenho aqui o nucleóide, que é o material genético da bactéria, e ela vai começar a formar um esporo, ela vai proteger o seu material genético. Isso por quê? Porque, consequentemente, as condições ambientais são adversas a ela. Por exemplo, a bactéria que causa o tétano, o Clostridium tetani, ele não pode sobreviver em presença de oxigênio. Então, se houver oxigênio no meio ambiente, ele esporula, ele forma um esporo em volta do seu material genético. Com isso, ele protege o seu material genético contra a ação do oxigênio. Então, nós temos a formação do esporo, protegendo todo o nucleóide, e quando as condições se tornarem propícias para a bactéria, ela vai eliminar toda aquela proteção e aí vai voltar à sua forma ativa. Então eu tenho aqui, ó, o esporo vai perder toda aquela parte da membrana plasmática, citoplasma e etc., até a liberação dele para o meio ambiente. Então, ó, eu tenho aqui o esporo maduro e aqui dentro está o material genético. E a parede bacteriana ficou vazia. Todo aquele citoplasma, membrana, etc., será eliminado para o meio ambiente. Quando essa condição do meio se tornar favorável, esse esporo aqui vai arrebentar, o que a gente chama de vai passar a bactéria para a sua forma vegetativa e ela então vai começar a se reproduzir novamente, gerando uma nova bactéria. É uma maneira de proteção. Então, ó, eu tinha o material, vamos proteger o material, ele está protegido agora, eu tenho a formação do esporo. As condições se tornaram perfeitas. A bactéria, então, libera o esporo dela e volta a funcionar. Já na reprodução sexuada, nós podemos ter três formas, mas o que importa é a transferência do material genético. Por isso ela é considerada como sexuada. A primeira dela é a transformação, que consiste na bactéria adquirir do meio ambiente um DNA, um fragmento de DNA, por exemplo, que tenha pertencido a uma outra bactéria. Ela engloba e esse DNA, então, passa a fazer parte do seu material genético. Uma outra forma é a chamada transdução, quando esse material genético é introduzido por um vírus. Então, o vírus acaba introduzindo o material genético que ele tenha trazido com ele de uma outra bactéria, e esse material genético, então, passa a fazer parte do genoma dessa bactéria. E a terceira fase de reprodução sexuada é a conjugação, quando então a troca de material genético se dará entre uma bactéria e outra. Ela possui pelos sexuais nos quais ela transfere o seu material genético para outra bactéria. Essa bactéria que cede o material genético, nós chamamos de bactéria macho. E a que recebe o material genético, de bactéria fêmea. Lembrando que bactéria não tem sexo. A classificação de macho ou fêmea é apenas para indicar quem está transferindo, quem está recebendo o material genético. As cianobactérias são outras representantes do reino monero. São estruturas muito semelhantes às bactérias, porém com uma capacidade fotossintetizante. Considerado como algas cianofícias. Mas a terminologia alga levava para o pensamento de vegetal. Por isso,
cianobactéria é um pensamento mais moderno, ou também simplesmente cianofícia. São fotossintetizantes de meio aquático, formam um plâncton e têm a capacidade de fixar o nitrogênio do ar atmosférico. Além disso, a grande maioria das cianobactérias formam filamentos, então formam colônias filamentosas. São importantes na cadeia alimentar porque formam a base da cadeia alimentar do denominado fitoplâncton. Vamos agora a algumas doenças de origem bacteriana. Bem, a nossa primeira doença é o tétano. O tétano é provocado por uma bactéria denominada de Clostridium tetani. É uma bactéria anaeróbia restrita, que é uma bactéria de solo, normalmente esporulada. Quando ela encontra um ferimento que não tenha contato com oxigênio, ela passa a sua forma vegetativa, liberando uma toxina que pode ser mortal. A profilaxia é justamente a vacinação. A tuberculose é transmitida através de gotículas de saliva. A bactéria é a Mycobacterium tuberculosis. Já foi o grande mal do século no passado, mas hoje, graças às medicações de antibiótico-terapia e à própria sulfa, distribuída nos postos de saúde, é uma doença que está controlada. O grande problema é que as pessoas param o tratamento antes do tempo, voltando a bactéria com muito mais força, dificultando muito mais o tratamento. A próxima doença é a gonorreia. A gonorreia é uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Ela é provocada por uma bactéria chamada de Neisseria gonorrhoeae, que se aloja tanto nas tubas uterinas quanto na uretra, na próstata e no canal deferente, podendo provocar a esterilidade caso não seja tratado, homens e mulheres. Mulheres portadoras de gonorreia que tenham crianças, filhos, em parto normal, podem provocar a cegueira, porque a criança, ao passar pelo canal vaginal, teria contato com a bactéria, ela infecta o globo ocular, podendo provocar a cegueira. Então, a medida profilática é justamente a utilização de preservativos e, no caso de contaminação, tratamento por antibiótico. A nossa próxima doença é justamente a sífilis, outra DST. Se é uma DST, a prevenção se dá através da utilização de preservativos, visto que é uma doença sexualmente transmissível. A bactéria se chama Treponema pallidum e a sífilis é uma doença de longo prazo. Ela tem 3 estágios, culminando no seu 3º estágio com lesões neurológicas, cardíacas ou hepáticas. A sífilis também pode ser transmitida por transfusão de sangue e a mãe para a criança, porque a bactéria é capaz de romper a barreira placentária, contaminando o feto. O cólera é uma doença provocada por uma bactéria chamada de Vibrio cholerae, que é transmitida pela água. E é uma bactéria que se aloja no trato intestinal da gente, provocando diarreias intensas, o que mata a pessoa por desidratação, caso ela não seja tratada. A profilaxia é justamente a utilização de água fervida ou filtrada. E se a pessoa está doente, o tratamento se dá por antibiótico. A nossa próxima doença é a meningite. A meningite é transmitida pelo ser humano através de gotículas de saliva. E a bactéria, a Neisseria meningitis, ela é uma bactéria que pode estar na garganta da pessoa. Ela pode viver na garganta da pessoa sem que se manifeste. Quando a pessoa fala, elimina a bactéria para o meio ambiente, e se uma pessoa se contaminar, uma pessoa sensível, a bactéria acaba afetando as meninges, que são membranas que revestem o sistema nervoso central, provocando um processo inflamatório. Existem vários tipos de meningite, umas de origem viral, outras de origem bacteriana, que é o que nós estamos vendo agora. Bem, estude a morfologia viral, os tipos de contaminação viral, os ciclos virais e principalmente as doenças de origem viral. Olhe o reino Monera com carinho, as bactérias, as principais doenças bacterianas e os mecanismos de reprodução bacteriano. Preste muita atenção porque isso é muito importante. Bons estudos. Na aula de hoje, falamos sobre os vírus e moneras. Vimos a morfologia viral, vimos os tipos de vírus, vimos os ciclos líticos e lisogênicos e as principais doenças de origem viral. Olhamos o reino Monera, vimos os seus principais representantes. A nível bacteriano, falamos
dos ciclos bacterianos, da reprodução bacteriana e das principais doenças bacterianas. Quanto às cianobactérias, vimos as suas principais formas de habitação no meio ambiente. Bem, eu acho que o estudo dos vírus, nós devemos dar uma ênfase aos ciclos líticos e lisogênicos, a diferença entre vírus DNA e RNA, principalmente ao retrovírus por causa do fenômeno da AIDS. Dá uma olhada nas principais doenças de origem viral. E quanto ao reino Monera, a estrutura bacteriana sempre é importante, né? Sempre é muito cobrada. Olharmos as bactérias com carinho, as principais doenças bacterianas e os mecanismos de reprodução bacteriana. E falarmos um pouquinho das cianobactérias também é importante, para que o aluno possa até ver a diferença entre uma cianobactéria e uma bactéria.